tudo bem com vocês? Esperar o Dr. Caio chegar nessa live. Vamos conversar hoje a respeito de como fazer parceria com deputados. Se isso é importante também, o Dr. Caio vai explicar para nós. Olá, tudo bem? O Dr. Caio vai explicar para nós como fazer essas parcerias com deputados para eventualmente se eleger, né, como vereador. E se isso é importante. Esperar o Dr. Caio chegar aqui. Oi, doutor. Vamos lá. O Instagram ainda está buscando as pessoas. Dr. Caio, quando conseguir aqui. Tudo bem? Será que foi, doutor? Foi. Olá, boa noite, doutora Priscila. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. E com a senhora, tudo bem? Tudo jóia. Tu viu que eu aprendi a fixar? Ah, é mesmo? Agora tem um título aqui em cima, olha, que legal. Esse jeito eu não sei não, depois ensina a gente aí. Depois eu ensino. Mas Ótimo, hoje eu vim aqui para te ouvir. Você foi vereador, você pode explicar muito bem para nós em relação a esse tema. Sim. Se é importante, o porquê, se deve fazer, se não deve. Boa noite, então, doutora Priscila. Boa noite a quem está nos assistindo, ao Reinaldo, Fábio, Yara. Todo mundo já mandou um abraço aí. É o seguinte, pessoal. Nosso tema, então, hoje aqui, ele é o seguinte. Ele é interessante tanto para quem já é vereador, como também para aqueles que pretendem ser vereadores um dia. O tema é relacionado àquilo que nós chamamos de recursos de emendas parlamentares. E aí, mas eu não sou vereador, como que eu posso ajudar a minha cidade? Veja bem, nós vamos passar aqui para vocês alguns números e vocês saberão, então, o tanto de recurso que tem disponível na mão dos deputados federais e estaduais para enviar para, eventualmente, municípios, eventualmente o Estado, até mesmo algumas associações. E aí, vamos lá. Qual é a lógica? A lógica é a seguinte. Até o ano de 2014, as emendas no orçamento que os deputados federais e senadores apresentavam, elas eram apenas autorizativas. Ou seja, o deputado ia ir até a cidade da senhora, de Chapecó, e anunciava que teria um hospital regional. E aí saía, às vezes, uma bela publicação, e às vezes até ele conseguia empenhar o recurso, mas o recurso nunca chegava, a obra nunca saía do papel. Era muito comum acontecer isso, porque o orçamento, a característica dele preponderante é que ele é meramente autorizativo. Ou seja, quando o deputado, o senador, aprovavam o orçamento da União, eles estavam autorizando que a presidente ou presidente, quem quer que fosse, utilizassem aquele valor. Então, estavam autorizados a utilizar o valor. Não quer dizer que seria obrigado a utilizar o valor. Como tinha muito problema de, se for do meu partido eu tenho a impressão que não libera, se for contrário não libera, se for da base libera. Em 2014 foram feitas algumas alterações na Constituição da República e passamos a ter o que o povo chama de emenda impositiva. Mas não é bom chamar de emenda impositiva. Eu chamaria de emendas parlamentares de execução obrigatória. E isso está lá no artigo 166, 166, parágrafo 9º, e também no parágrafo 11, que temos a de bancada. Não, no 12 tem a de bancada. Mas aí vamos lá. Vamos falar de valores para a gente ganhar mais tempo. No Brasil, existem 513 deputados federais. E os deputados representam a população, então em estados com mais habitantes haverá mais deputados. São Paulo tem 70, Minas tem 53 e
Santa Catarina não sei quantos tem, a senhora tem ideia, federais também não sabemos, mas enfim, o mínimo é 8. E os senadores representam o ente federado. Então, todos os estados têm 3. São Paulo, Minas, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraíba, Acre, todos têm 3. E aí, cada deputado federal tem um valor que é calculado conforme a Constituição define, mas esse valor está na ordem de 20 milhões de reais por ano. Até uns 2 anos atrás estava na ordem de 15 milhões, mas já aumentou devido à inflação, etc. Já está na ordem de 20 milhões de reais. E, obrigatoriamente, pelo menos metade desse valor tem que ser gasto na área da saúde. Então, vamos supor aí que cada deputado federal tenha que destinar pelo menos 10 milhões de reais para a área da saúde. Pode ser mais, mas não pode ser menos. Por ano. Então, vou pegar o exemplo de Minas Gerais, depois cada um faz o seu estado aí, ó. Aqui em Minas são 53 deputados federais. Cada um tem 20 milhões. Então, vamos fazer a conta de cabeça. Quanto que dá 20 milhões vezes 53? Dá 1 bilhão e 60 milhões de reais. Então, só na mão dos deputados aqui em Minas, deputado federal, eles têm no mínimo, não estou nem falando de orçamento secreto, de orçamento escondido aí, sei lá o que, estou falando de números baseados na Constituição. Tem 1 bilhão e 60 milhões. Cada deputado pode enviar conforme as suas convicções, e as convicções, eu estou usando a palavra muito bonitinha, para falar que o deputado vai mandar para onde ele espera conseguir mais voto, né? Normalmente é assim. Tá certo, tem deputado que manda para lugares dos quais eles gostam também, não pensando só em voto. E tem deputados mais modernos, melhores ainda, que fazem até editais, né, para destinar suas emendas baseadas em critérios objetivos para onde precisa mais. Mas aí, vamos lá. Além das emendas chamadas emendas individuais, existe também um outro tipo de emenda de execução obrigatória, que convencionou-se chamar de emendas impositivas. São as emendas das bancadas estaduais. E, embora a gente não saiba, nesse instante, quantos deputados federais tem de Santa Catarina, e eu sei que tem no mínimo 8, eu sei te dizer que lá tem uma bancada estadual. Os deputados catarinenses, eles formam em Brasília a bancada catarinense. Assim como os 53 de Minas formam a bancada mineira, os 70 paulistas formam a bancada de São Paulo, os do Rio formam a bancada do Rio, etc. E as bancadas têm o mesmo valor, que ano passado foi de 192 milhões de reais estimados. Para nós arredondarmos, vamos colocar logo 200 milhões. Então, todos os anos, para o seu estado, a bancada leva também 200 milhões de reais. Então, aqui de Minas Gerais, por exemplo, além dos deputados federais somados terem 1 bilhão e 60 milhões, nós também temos as emendas de bancadas que somam aproximadamente 200 milhões de reais. E também temos os senadores. Os senadores têm o mesmo valor que os deputados federais. Então a gente vai somar mais 60 milhões. Vamos lá, 1 bilhão e 60 milhões só de deputados federais, mais 60 milhões dos senadores, nós vamos ter 1 bilhão e 120 milhões. Mais os 200 milhões de reais das emendas de bancadas, aqui em Minas nós temos 1 bilhão e 320 milhões. Ah, o meu estado tem menos deputados. Pois é, vai ter menos valor então. Mas eu consigo afirmar que eu já fiz a conta para todos. O estado que tem menos tem 420 milhões de reais. Ah, Caio, mas como que você faz essa conta? Muito simples. O que tem menos tem no mínimo 8 deputados. Quanto que dá 8 vezes 20? 8 vezes 20 milhões. Nós vamos ter 160 milhões. 160 milhões. 160 milhões. Mais os senadores. Quanto que tem 3 vezes 20, 60, 160 mais 120, 150, né? 150 milhões, mais 200 milhões de bancada deu 320. Mas a gente pode depois pegar os valores exatos. Nós vamos ver aí que o mínimo tem quase 1 bilhão também. E aí, onde eu quero chegar? Esse dinheiro,
O deputado, vamos falar só das emendas individuais. O deputado, imagina o deputado federal, vou chamar de deputado federal Laps. O deputado federal Laps, ele tem 20 milhões de reais para mandar. Para onde? Vamos lá. Primeira opção, ele vai mandar as suas emendas, os seus recursos de emendas, ou melhor dizendo, de maneira mais técnica um pouco. Ele vai indicar no orçamento geral da União 20 milhões. Primeira opção, para onde precisa mais, ou segunda opção, para onde ele acha que vai dar mais votos. Bem, existem exceções, mas a maior parte destina as suas emendas pensando apenas em votos. E aí, o deputado Laps, ele vai destinar pensando em voto, e é nesse momento que o vereador consegue atrair a atenção dele. Oi, deputado, bom dia, beleza? Olha, na minha cidade a gente precisa de um investimento em uma rua. Se o senhor puder mandar recursos para pavimentar uma rua, é possível que lá na sua campanha de reeleição a gente se coloque à disposição para pedir voto. E aí temos um grande problema. Muitas vezes os vereadores fazem compromissos com deputados que não são dignos de confiança. E aí muitas vezes o vereador vai pedir apoio para o deputado que mais mandou dinheiro para a cidade dele. Mas muitas vezes aquele que mais mandou o dinheiro é mau caráter, é pilantra. E aí o vereador vai colocar toda a sua reputação à disposição daquela pessoa que não merece o voto do povo. E é por isso que muitas vezes é bem difícil de tirar lá de Brasília aqueles deputados que têm práticas não republicanas. Porque eles usam os vereadores para pedir voto para eles. E aí eles usam os vereadores para pedir voto para eles, o vereador que vai na casa das pessoas, bate na porta, toma mordida de cachorro, ferroada de marimbondo, o vereador vai lá e pede voto para ele. Mas aí, vamos lá, vereadores. O que o deputado quer saber na hora que você vai mandar dinheiro para ele? E vamos lá, futuros vereadores. Na hora que ele vai mandar dinheiro para a cidade, né? O deputado não pega o dinheiro e te entrega na mão. Ele vai fazer uma indicação no orçamento da União ou no orçamento do Estado, e esse dinheiro vai para uma conta da prefeitura ou vai para um fundo municipal. E você não vê esse dinheiro, ele vai para uma conta. E aí o deputado quer saber três coisas. Quanto que custa o que você vai me pedir? O que você vai me pedir? E quem vai executar? Vamos lá. Quanto custa é relevante porque ele tem que mandar no mínimo determinado valor. Ele não consegue te mandar R$ 500 de emenda. Ele vai te mandar no mínimo 200 mil, por exemplo. Não adianta pedir menos. Além disso, ele quer saber o objeto. Por quê? Metade ele tem que mandar para a área da saúde. Se ele tem que mandar metade para a área da saúde, se você pedir objetos relacionados à saúde, para ele é mais interessante. Porque ele já tem que, vamos dizer, entre aspas, queimar 50% do recurso dele na área da saúde. Se você for lá e pedir asfalto, ele vai pensar duas vezes ou mais. Se você pedir saúde, ele vai para a área da saúde, ele vai pensar uma vez e meia. Ele não vai ficar. Ele prefere te mandar para a área da saúde, mandar recurso da área da saúde. E aí, ele quer saber, então, qual é o objeto, quanto custa. Ah, deputado, eu quero R$ 1 milhão. Pensa bem, pensa bem. Quantas cidades o deputado quer atender? Se ele tem mais ou menos 20 milhões, por que só para a sua cidade ele vai mandar 1 milhão? Será que ele tem um bolo com 20 fatias? Para a sua cidade ele vai mandar 1 milhão? Não vai. Ele vai pegar o bolo, vai dividir em mais fatias. Se ele puder mandar 20 de 500 mil ou 10 de 1 milhão, qual que você acha que ele prefere? Ele prefere mandar 20 de 500 mil, que vão ser 20 cidades onde ele vai lá pedir voto depois. Já sabendo disso, existe inclusive quantidades máximas de emendas. Ele não pode mandar, vamos supor, 200 emendas de R$ 100 mil. Não pode, tem limites de quantidades. A não ser se ele for o relator geral da União, do orçamento, mas aí é outra história. E vamos lá. Então existem valores mínimos. E ele vai querer saber também o seguinte: além de o que você quer e quanto custa o que você está pedindo, ele quer saber o executor. Quais são os possíveis executores? Bem, o executor é aquele que vai receber o recurso. Pode ser normalmente prefeitura, associação ou o próprio Estado. O governo federal tem a opção de destinar recursos de emendas para o governo estadual
ele tem a opção de destinar para uma prefeitura e dependendo da época do ano, vamos dizer assim, né? Esse ano tem eleição federal, não tem como mandar, mas ele pode mandar para a associação também. Eu já consegui de recursos de emendas federais para a associação e recursos de emendas estaduais. Mas vamos lá. Ele quer saber quem vai executar. Por quê? Pelo seguinte motivo. Normalmente eles querem votos. E aí ele vai querer saber o seguinte. Ah, doutora Priscila, aí na sua cidade, a senhora tem uma relação positiva ou negativa com o prefeito? Ah, aqui a minha relação é negativa. Então ele vai pensar, não quero mandar recurso para a prefeitura, porque se eu mandar 100 mil para a prefeitura fazer asfalto, corre o risco do prefeito pegar o dinheiro e mandar fazer asfalto, mas depois falar que foi outro deputado. O deputado Lápis mandou, mas o prefeito foi lá e falou que foi o deputado marcador de texto que mandou o recurso. E o povo normalmente não quer nem saber, não pega para conferir, vai ficar achando que aquele asfalto foi graças ao deputado marcador de texto. Então, se o prefeito não for confiável, o deputado não vai querer mandar recurso para a prefeitura. E aí, ele vai optar normalmente mandar para uma associação. Mas nós temos um problema aí, pensa bem. Quando é para a prefeitura, é melhor do ponto de vista técnico, porque na prefeitura trabalham servidores que estão ali em troca de salário, pessoas que fizeram curso, pessoas que sabem fazer uma coisa ou outra, uma prestação de contas, cadastrar uma proposta na internet. Então, lá na prefeitura, a chance de dar errado é média. No estado é menor. Por exemplo, se o deputado quiser mandar recursos para a Polícia Civil comprar equipamentos, comprar munição, a chance de o estado não conseguir viabilizar esse convênio, essa transferência, é muito pequena, porque no estado tem pessoas muito qualificadas. Mas também não vai render muito voto para o deputado. Ele não vai numa cidade inaugurar a entrega das munições, vai render pouco voto do ponto de vista político. Já se ele mandar para uma prefeitura, vai render mais votos para ele. Mas a equipe técnica da prefeitura já não é normalmente nota 10 igual a do Estado. Já corre o risco do funcionário perder um prazo, de não conseguir cadastrar uma proposta. E se ele não cadastrar a proposta no prazo, vai perder aquela possibilidade. Ah, o município às vezes tem tendência de prestação de contas, está com o nome sujo no calque. E às vezes ele quer mandar para a minha cidade, mas a minha cidade tem uma pendência. Vai mandar para onde? Para outra cidade. Ele não vai ficar esperando para sempre. E aí a terceira saída, então, seria mandar para uma associação. E mandar para a associação pode ser bom para o deputado. Ele vai lá, inaugura alguma coisa, tira uma foto. Mas do ponto de vista técnico não é muito bom. Porque as associações normalmente são mantidas na base do voluntariado. As pessoas que fazem parte de associação, boa parte delas estão ali colocando o coração, mas às vezes falta um estudo, um conhecimento específico do ponto de vista técnico. Então é muito comum as associações perderem recursos porque não conseguem apresentar uma proposta de plano de trabalho, cadastrar algo no sistema, falta um documento, tem dificuldade de pegar orçamentos. Então, ele vai querer saber para quem que é para mandar o recurso. E tem muito vereador maluco que acha que é só o deputado mandar emenda para o time de futebol dele que está tudo resolvido. Não, ele não consegue mandar emenda para a galera, para a turminha do futebol. Ele consegue mandar emendas para associações que sejam legalmente constituídas, que tenham CNPJ, que tenham, que tenham uma ata de constituição, que tenham um estatuto, que tenha uma diretoria, que a diretoria tenha sido eleita em uma assembleia, que tenha uma ata provando isso, que o mandato esteja vigente. Então não é assim, vou pegar dinheiro para mandar para o nosso clube do jogo de truco, né, doutora Priscila? Aquele vereador aí que saiu mais cedo da sessão para ir com a turma do Bocha jogar truco. Bem, não consegue mandar emenda para isso, mas se tiver uma associação da valorização do truco, talvez daria. Mas enfim, então, vereadores e pessoas que ainda não são vereadores, fiquem sabendo que os deputados têm muitos recursos. Queria mandar boa noite para o André, diretor lá da Pleno, nosso grande amigo, que vai casar em breve. Tudo de melhor, nosso amigo André Azevedo. Mas vamos lá. O deputado, então, ele tem que querer mandar esse recurso para vocês. Vamos lembrar disso também.
Isso aí é um tipo de transferência chamada transferência voluntária. O deputado vai mandar o recurso do povo. Vamos lembrar também que esse dinheiro é do povo, tá? Não é dele, não. Ele não tem esse dinheiro, não é do bolso dele. Esse dinheiro veio do povo mesmo, do suor do povo. E aí o deputado escolhe, decide se vai querer mandar esse recurso para algum lugar. É ele que decide se ele quer mandar. Se ele quiser mandar, ele vai enviar, mas aí tem outro detalhe também. Se ele quiser enviar o recurso, quem está recebendo tem que querer receber. Ó, dá boa noite para o Reginaldo aí, futuro candidato a vereador no município de Igarapé. E dessa vez vai dar certo, hein, Reginaldo? O Reginaldo teve mais de 400 votos. E aí, gente, vejam bem, isso é chamado transferência voluntária. Qual que é o contrário da transferência voluntária? Existe a transferência obrigatória, ou constitucional, ou legal. Por exemplo, quando eu pago o IPVA do meu carro, eu pago lá para o governo do estado. Mas metade do valor que eu pago a título de IPVA pertence ao município em que o meu veículo está emplacado. Então, o governo do estado é obrigado a fazer essa transferência de recursos para o município em que o meu carro está emplacado. Então, isso é uma transferência obrigatória. Isso é válido tanto no âmbito estadual para o município, como no âmbito federal para o município e para o estado. Por exemplo, o fundo de participação dos municípios é um recurso que chega para os municípios. Não é porque o governo federal é bonzinho, está mandando dinheiro, não. Porque aquilo pertence ao município. Uma parte do imposto de renda pertence ao município, uma parte do imposto sobre produtos industrializados pertence ao município, mas quem arrecada é o governo federal, então ele tem que mandar para o município. Da mesma forma o ICMS. Uma parte do ICMS pertence aos municípios. Essas transferências são chamadas obrigatórias, constitucionais ou legais. Porque tem algumas que o lastro não está na Constituição, está em lei. Exemplo clássico eram os antigos PAC, dos Programas de Aceleração do Crescimento. E aí, vamos lá. Nesses casos de emendas dos deputados, nós estamos falando de uma transferência voluntária. Então, o deputado manda se ele quiser, mas da mesma forma, o município, vamos falar de prefeitura para facilitar, mas daria na mesma para a associação, para o estado, só recebe se quiser também. E aí tem muita coisa que muito vereador, muito candidato não entende. Imagina aqui, ó, o deputado Régua, ele está sendo apoiado pelo Caio. E o Caio não é candidato ainda, não sou vereador nem nada, mas eu quero ser candidato. Aí eu vou lá no deputado Régua e falo, ô deputado Régua, ó, dá boa noite para o Juscelino, da Associação da ASCAMBs, das Câmaras Municipais do Espírito Santo. Boa noite, Juscelino. Aí o deputado fala, seu Caio, eu vou mandar 50 mil, eu vou pôr aí um deputado estadual, vou mandar 50 mil aí para a sua prefeitura, mas eu quero que o seu prefeito me apoie. Aí o sujeito vai lá no prefeito, ô prefeito, você podia tirar uma foto com o deputado Régua? Aí o prefeito fala, não vou não. Por quê? Porque o prefeito já fez compromisso com o deputado marcador de texto. O deputado marcador de texto mandou 2 milhões para a saúde. E o prefeito falou, não, eu vou pedir voto para o senhor. E aí, aquele cidadão que queria que o prefeito aceitasse aqueles 50 mil, vai falar que o prefeito perdeu a oportunidade de aceitar dinheiro para o município, que o prefeito lavou as mãos. Peraí, o prefeito não é que ele lavou as mãos. Mas o jogo da política é o seguinte, se ele pegar na mão de todo mundo, se ele fizer compromisso com todo mundo, na próxima eleição as pessoas vão entender que aquele prefeito ali não é uma pessoa de palavra. Então aquele que mandou 2 milhões dessa vez e viu que o prefeito pediu o voto para o corretivo, ele decidiu que ele não vai mais mandar recurso ali. O marcador de texto mandou 2 milhões, mas o prefeito pediu o voto para o corretivo que mandou 50 mil. O que o marcador de texto vai falar? Nunca mais volto naquela cidade. Então é lógico que nós estamos fazendo uma live aqui sobre um tema complexo que demoraria algumas horas para a gente aprofundar. E eu estou tentando falar aqui as ideias gerais para vocês, mas vamos lembrar então, nobres cidadãos. Veja bem, como eu falei mais cedo, metade dos recursos das emendas são para a área da saúde. E aí, veja bem, o deputado já sabe que o município tem dificuldade de fazer licitação, tem pouca equipe, não sei o que mais. O que ele faz? Ele fala para o governador já comprar 1000 ambulâncias. Aí ele vai ter na sua cidade um dia, e ao invés de mandar o recurso, ele simplesmente vai lá e entrega
Uma ambulância, pronto, tira a foto, entrega a chave, bota a ambulância lá em cima da pracinha, né? A população do município de Cidade Bonita agradece o vereador Zezinho por ter intervindo junto à deputada doutora Priscila do Amaral em favor do município para conquistar uma ambulância. Aí faz aquele teatro, solta foguete, né? Para ele é muito fácil, gastou só ir lá num sábado de manhã. Agora o difícil mesmo, olha só, uma vez eu consegui recurso para fazer cursos de capacitação, aí deu trabalho. Eu tive que fazer ementa de curso, pegar 3 orçamentos e conseguir professor. E o orçamento tinha que ser do professor que tivesse qualificação e certificado. Virei algumas madrugadas fazendo isso. Foram 300 pessoas que fizeram o curso. Mas teria sido muito mais fácil pegar uma dessas academias ao ar livre, esses equipamentos que o pessoal acha que é brinquedo, colocasse numa praça e pronto, daria menos trabalho, mas hoje já teria enferrujado. Mas o curso está lá, o conhecimento ninguém tira das pessoas, né? Mas e aí você, que ainda quer ser vereador um dia na vida, que ainda não é vereador, como que você pode fazer? Bem, eu vou te contar como que funciona o jogo. É o jogo da política. Eu vou te ensinar a fazer o jogo. O jogo é o seguinte, quem já é deputado, então, tem esse recurso. Se for deputado estadual, tem outros valores, mas pode ser que tenha já emenda impositiva no seu estado. Aqui em Minas também tem a emenda impositiva. E aí, você pode ir até um deputado estadual e falar: deputado estadual, mande recurso para a minha cidade, fale que foi graças ao meu pedido que eu vou pedir voto para você na campanha. Normalmente é assim. Aí o deputado ele pode mandar, a pedido do cidadão comum, claro, ele pode mandar até se ninguém pedir. Então qualquer pessoa pode pedir, inclusive muitas pessoas. Então para ele, se você for lá sozinho, é uma coisa. Se você for lá pedir para ele com 10 pessoas, já é um grupo grande. Se você for lá com liderança, presidente de associação de bairro, mais a turma grande, ele vai pensar: opa, essa turma vai me render muito voto. Vou mandar para eles aqui alguma coisa relevante para eles poderem lá fazer a campanha nossa. É o jogo da política, não é assim que funciona? Bem, então eu até vou deixar uma dica aqui para os cidadãos que estão preocupados. A dica é: não vote em candidatos só porque o vereador seu está pedindo. Vote em pessoas boas, se dê o trabalho de pesquisar. Vou dar boa noite aqui para a doutora Renata Cunha também, uma amiga nossa aí que também compartilha conhecimento com os parlamentares, né? Mas a questão é essa aí, ó. Olha só. Não confie cegamente nos vereadores. Eles podem estar pedindo um voto para uma pessoa não porque eles acreditam nela, e sim como troca de favores, né? Mas aí você, como pessoa que quer ser candidato, vejam bem, esse ano é o ano da eleição. Então tem muito deputado aí querendo mandar dinheiro para as cidades, dinheiro público. A grande curiosidade é que o dinheiro não é deles, né? O dinheiro é do povo. Mandar dinheiro para as cidades aí em troca de, eventualmente, ter o apoio de quem está ali liderando alguma situação. E aí, olha que interessante. Atenção, atenção. Vamos dar aqui a cereja do bolo. Normalmente, quem já é deputado já tem compromisso com quem já é vereador. Então é muito difícil uma pessoa novata conseguir virar deputado. Porque quem já é deputado, se for federal, tem 80 milhões em 4 anos para estar ali distribuindo para os seus currais eleitorais. Ele tem mais ou menos 20 milhões por ano para mandar para o lugar que já votou nele. Olha, o lugar que já votou nele. Tanto é que acontece às vezes dele nem mandar para todo lugar onde ele teve voto, porque eles não conseguem sustentar isso tudo. Dá trabalho, fica caro, né? Ah, eu tenho 20 milhões, eu tenho que mandar para uma cidade onde eu tive 20 votos, nada. Ele prefere perder aquela cidade ali como curral eleitoral, não é isso mesmo? Isso aí, o pessoal está comentando. Tem deputado que só aparece de 4 em 4 anos. É deputado eclipse, né? Mas aí, olha que curioso. Para vocês que ainda não são vereadores, existe um grupo de candidatos a deputados que eles ainda não têm compromisso com os vereadores. São os novatos, né? Os que estão de fora que querem entrar, mas tem uma curiosidade. Como eles também não são deputados, eles também não têm recurso de emenda. Então eles não vão conseguir mandar recurso de emenda para a sua cidade. E aí fica a sugestão: tem que ter integridade. É preferível você não conseguir fazer nenhum tipo de parceria nesse sentido e eventualmente apoiar pessoas íntegras, pessoas boas e que não mandaram recurso nenhum, mas que lá em Brasília, lá na Assembleia Legislativa, eles vão defender as ideias que o povo precisa.
Porque é muito interessante, olha só, já dando dica para eleição aí. Vai ter um monte de candidato aí falando o seguinte: vote em mim porque eu mandei dinheiro para sua cidade. Tá, mas esse dinheiro que você mandou já era nosso, para começo de conversa. E você acaba que mandou para minha cidade, mas às vezes tinha uma outra que precisava mais do que a minha. Então você tirou de um lugar que precisava mais e mandou para um lugar que precisava menos, só pensando em voto. Beleza. Como que foi o seu comportamento lá em Brasília? Você votou a favor das pautas mais importantes ou você se absteve? Como que foi seu comportamento a respeito da reforma administrativa, reforma tributária, reforma da Previdência? Você votou a favor do que o povo precisa ou você só pensou no eleitor? Tem muito deputado aí que é populista total, só vota do jeito que vai agradar o eleitor. Aí é fácil. Aí qualquer régua, lápis, marcador de texto consegue ser deputado. Com 80 milhões, 80 milhões em 4 anos de dinheiro do povo, para perder tem que ser muito ruim, tem que ser horrível. Porque se tem 80 milhões na mão, vai disputar contra a doutora Priscila ou o doutor Caio, que nunca foram deputados. A gente vai ter que entrar só com a coragem. Como que a gente vai disputar com alguém que tem 80 milhões à disposição do mandato? E acontece do sujeito ser tão ruim que ele perde. Vamos ver, olha aqui, ó. Aconteceu comigo, o Reginaldo disse aqui, ó, aconteceu comigo um caso interessante. Antes da eleição passada, procurei alguns deputados conhecidos no município. E eles me disseram que já tinham apoiadores aqui. Olha só, o Reginaldo é uma pessoa muito boa, que teve 400 e tantos votos. E ele contou aqui que ele procurou deputados que já existiam. Olha só, ele procurou deputados que já existiam, mas naquela época ele ainda não estava vereador e não tinha concorrido. Então os deputados, entre aspas, rifaram, falaram: ah, obrigado, a gente já não precisa de apoio, a gente já tem muito apoio, não quiseram dar o apoio dele. Olha que besteira, né? Tinha que ter pedido, né, Reginaldo? Aí depois que eles falaram: já tem gente apoiando a gente aí, beleza. Depois que eles viram que o Reginaldo é forte, teve muito, muito voto, eles procuraram: ô Reginaldo, vem cá conversar com a gente. Eu esqueci, rapaz, eu quero seu apoio sim. Pera aí, vamos pensar em integridade. Mas tem deputados aí que já estão mandando recurso para a cidade e tal, às vezes nada impede você ir lá conversar com eles. Conselho de amigo que eu passo para vocês: não apoiem deputado em troca de dinheiro, nunca. E não apoiem deputado só porque ele mandou emenda para sua cidade. Apoiem candidatos bons, ainda que eles não tenham enviado nenhum recurso para a sua cidade, porque eles estão defendendo as boas ideias nos lugares certos. O Brasil hoje está ruim, e eu te garanto que a maior parte dos deputados vai continuar. Quem vai ganhar para presidente? Não sabemos. Mas para deputado a gente pode afirmar, sem medo de errar, que mais da metade vai continuar lá. Então, qualquer que seja o presidente vai ficar travado pelo Congresso e vai ficar submisso, vamos dizer, eu vou procurar um verbo melhor, vai ficar exposto aos jogos da velha política. Doutora Priscila, eu falei demais, eu vou te devolver a palavra para considerações. Doutor Caio, fantástico! Essa foi uma aula. Inclusive, hoje mesmo conversávamos sobre isso com uma mentorada, né? Essa importância de você fazer as parcerias e fazer parcerias corretas. Fazer parcerias que valham a pena para a sua cidade, né? O doutor Caio foi muito bom agora. Doutor, eu não tenho nem o que falar. Você foi fantástico, né? Não sei se continuamos, se alguém tem aí alguma pergunta para fazer para o doutor Caio. É isso mesmo, gente. Quem quiser fazer perguntas... Fica à vontade, que teve bastante gente. Eu gostei muito. Como que é o nome desse? Ó, o doutor Caio caiu? Doutor? Acho que ele desligou sem querer. Mas essa questão... Oi, doutor. Volte aí. Te mandei o convite. Olá. Fechou sem querer? Eu fui tentar ver um comentário e apertei pro lado e saiu. Mas que bom que eu voltei. Mas aí, vamos ver aqui, ó. Teve uma pessoa que mandou a mensagem aqui, ó. Caio, no meu estado moram poucas pessoas. O valor da emenda é o mesmo?
Olha, a emenda de bancada é o mesmo valor para todas as bancadas estaduais. Então, a bancada do Piauí e a bancada do Paraná, elas têm o mesmo valor. O valor é qual? Aproximadamente 200 milhões. Por que que o valor varia? Porque lá na Constituição está escrito que é um percentual da receita corrente líquida prevista na proposta orçamentária para o ano seguinte. Então, como o valor da proposta orçamentária ele varia de ano para ano, a proposta de receita corrente líquida também, e assim o valor das emendas impositivas também serão diferentes. E as de bancada, elas são calculadas com base em 1% da receita corrente líquida, vai dar um bolo, esse bolo é dividido entre todos os estados, inclusive entre todas as bancadas estaduais, inclusive a do Distrito Federal. Já o valor dos deputados estaduais e federais, ele é diferente, mas é igual de todos também. Então, o deputado de Santa Catarina tem o mesmo valor que o deputado da Paraíba. E que tem o mesmo valor que o deputado de qualquer outro lugar. Que é calculado com base em 1,2% da receita corrente líquida prevista para o exercício seguinte. Esse valor é dividido entre os 513 deputados federais, mais os 81 senadores. Então, dá a ordem de 20 milhões esse ano. Mas é claro que quem é mais amigo do rei sempre tem um valor maior, né? Como se um relator do orçamento pode ter aí 1 bilhão e 200 milhões, né? Mas aí eu não vou conseguir provar, então a gente pode pular. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu Prazo. acredito que Vamos lá. prazo é boa. Prazo para apresentar as emendas. Bem, vocês, vereadores, ou vocês que pretendem ser candidatos no futuro, vamos ser muito práticos. O prazo para você agora vai importar pouco, porque você vai conseguir emendas com base em construção de relacionamento interpessoal. O deputado só vai mandar recurso para a sua cidade se ele quiser. Então eu sugiro que vocês estejam sempre, todos os meses do ano, tentando construir uma relação de harmonia, de parceria com o deputado. É óbvio que do ponto de vista jurídico, ele só vai conseguir apresentar a proposta de emenda quando a proposta orçamentária estiver no Poder Legislativo. E aí vai haver um prazo para os deputados apresentarem proposta de emendas para a Comissão de Orçamento. E no governo federal, uma referência é a partir do dia 20 de outubro, mas é só uma referência. E é importante vocês saberem o seguinte, o deputado ele não é alguém maluco que virou deputado do dia para a noite, ou da noite para o dia. Ele é uma pessoa organizada, então ele já sabe ali no caderninho dele para onde que ele vai mandar dinheiro. Ah, mas ele não tem tudo anotado, mas alguém da equipe dele tem. Então ele já sabe mais ou menos quanto que ele vai ter, ele já sabe os compromissos que ele vai ter que cumprir, então ele vai tentar te encaixar ali em algum lugar. Ah, manda pro Caio aí o que sobrar. E a jogada de mestre que eu digo para vocês é o seguinte, imagina a sua cidade é pequena, vamos supor. E aí, vamos supor aqui, ó, a gente tem o deputado, não, vamos pegar aqui o exemplo. Temos a cidade A e temos a cidade B. Na cidade A tem mais deputados. Não, tem mais votos, tem mais eleitores. Entre mandar 100 mil para a cidade grande ou 100 mil para pequena, ele vai preferir mandar 100 mil para grande. Só que acontece, às vezes, dessa grande tem um impedimento. Tem um documento faltando, tem uma pendência. E aí o deputado, faltando os últimos segundos do segundo tempo ali, os acréscimos do segundo tempo, manda mensagem para o prefeito. Ô, prefeito, ó, não esqueci de você não, viu? Mentira, esqueceu, não esqueceu não, só não ia mandar. Ó, manda cadastrar aí, ó. Hoje a gente está gravando essa live, hoje é quarta-feira, né? Vamos supor, quinta-feira de noite, ele manda mensagem. Ô, prefeito, manda cadastrar aí até amanhã, até sexta-feira, 5 horas da tarde, como se fosse fácil, né? Não é porque ele deixou para a última hora de maldade, é porque ele nem ia mandar para a sua cidade. Só que a cidade que ele ia mandar primeiro deu errado. Está com pendência e não dá tempo de resolver. Aí a sugestão é a seguinte: tenha sempre a documentação em dia. Não tenha bloqueios, não tenha pendências. E aí a gente tem até um vídeo gratuito lá na nossa plataforma falando sobre o CALC, que é um sistema que diz se o município tem pendências ou não. Se o município tiver pendências lá no CALC, ele fica proibido de receber transferências voluntárias para algumas áreas. Infelizmente, nosso país está avacalhado. Então,
essas ferramentas de controle também são desrespeitadas. Existem tantas exceções que andar na linha quase que já não tem mais incentivo. Mesmo assim, estou contando para vocês. Andar na linha Vale a pena. eu falo andar na linha do ponto de vista do município, sabe? Se ele tiver pendência, ele vai receber transferência para saúde, educação, social, segurança. Então, daqui a pouco, quase que não adianta. Mas a intenção foi valorizar aqueles que têm a documentação certinha, que prestam contas e tudo mais. Bem, doutor, acho que a gente andou bastante já, né? Eu te devolvo a palavra para suas considerações e eventual encerramento. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta entre várias pessoas agora, mas foi muito boa. Para mim foi ótima, né, doutora? A sua explanação é fantástica. Eu considero que a gente já tem quase 1 hora passada de live, né? Eu sei que daqui a pouco fica... Nossa, voou, hein? Voou, já tem quase 1 hora, sério? Caramba. Sério. Meu Deus. Então, eu quero agradecer, dizer para vocês que quarta-feira que vem teremos novamente live. Dizer para vocês que estamos com uma mentoria aberta, né? Mas essa é uma mentoria... Posso fazer, né, doutor? Mentoria só para vereadoras, comandada por mim e por doutor Caio. Por enquanto é só vereadoras. Logo, logo estará aberta a mentoria para os vereadores, mas por enquanto é para as vereadoras, não é isso, doutor? Sim, mas só lembrando que a gente está gravando esse vídeo hoje, é dia 10 de agosto de 2022. Então, se você está ouvindo isso exatamente. Se você está ouvindo no futuro, pode ser que a gente já tenha criado, porque a gente já está criando aqui o programa de apoio àqueles que querem ser vereadores. Exatamente. Ainda. Então, assistam nossas lives, são muitos conteúdos, mas para a gente conseguir passar mais conteúdo ainda, a gente está criando grupos específicos. Então é isso, né, pessoal? Isso Boa aí, noite para vocês e continuem trabalhando. Obrigada. Obrigada, doutor. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente.